Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa aula de hoje de língua portuguesa, do PET, semana 3, tá? Hoje nós vamos trabalhar com um poema, né? Continuando aí com o gênero textual de poema, só que hoje nós vamos trabalhar com um gênero diferente, né? Com um poema visual, né? Hoje vocês estão vendo aí, olha, na página 9, né? Começa na página 8 as instruções, na página 9 as atividades, tá bom? Hoje é dia 1º de setembro, né? Começamos o mês de setembro, que seja um mês proveitoso. Vamos lá. Observe o poema visual abaixo e depois responda as questões. O que é um poema visual? O próprio nome já diz, é um poema, né? E ele tem formas, né? Em formas de xícaras, ele tem formas variadas, né? Em forma de desenhos que sugerem aquilo que ele está falando, sobre aquilo que ele está falando, tá? Então vamos ver o que esse poema está falando. Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, nós estamos vendo aí, né, um poema visual que está, né, falando, olha aí, nós estamos vendo a forma de uma xícara. O que esse poema nos lembra, né? Aqui nós temos a xícara, olha, se a gente observar direitinho, nós temos a forma de uma xícara. Aqui o cheirinho, né? De que será que tá saindo aqui? Cheirinho do café, né? Aqui fala, ó, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, né? Então, o café que está sendo preparado, né? Na xícara aí. Então, vamos lá. Este é um tipo de texto que nós, não sei se vocês já viram, né, por aí, mas nós chamamos de poema visual. Letra A. Por que será que o título deste poema, por que será que o título deste poema é Xícara? Por que será? Qual será o assunto dele? Por que será? O que vocês acham? Por que será que o título desse poema é Xícara? Porque, né, aqui como a gente está vendo, né, o café está sendo preparado, né? O café que está sendo preparado, fervido na xícara, né? O próprio poema já vai falando, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente, né? Então, a resposta aí seria o café sendo preparado, né, que está sendo fervido na xícara. Por isso, o poema tem este título e que está nessa forma de xícara aí, né? Por isso ele tem esse título. Letra B. Observando os versos, podemos imaginar, confirmar nossas suposições sobre o que trata o poema. Se a gente observar os versos, né? Olha aqui a forma dos versos, ó. Olha, né? As fumacinhas do café subindo. Será que nós podemos, né, imaginar, confirmar nossas suposições que seja o café sendo preparado? Será que nós podemos confirmar? Sim, né? Com certeza, sim. Letra C. Por que será que o autor colocou o texto dessa forma? Qual era a sua intenção? O autor colocou o texto dessa forma para quê? Para chamar mais atenção, para tornar o texto mais atraente, mais atrativo, né? Interessante, né? Para isso que o autor utilizou essa forma, né, de chamar a atenção, certo? Para tornar o texto mais atrativo e interessante. Letra D. Se o autor tivesse escrito o poema de outra forma, será que o efeito seria o mesmo da leitura?
Será que ele teria o mesmo efeito se ele tivesse escrito ele em forma de poesia, igual o Leilão do Jardim, igual a outra poesia que nós lemos ontem, ou isto ou aquilo? Será que seria a mesma forma ou teria sido diferente? Então, olha aqui, comente suas conclusões, as suas conclusões, tá? É o que você acha, tá bom? É o que você acha. Letra E. Você sabe o significado da palavra reluzente, observando o assunto do poema? E da palavra prosa? Escreva abaixo. Olha aí o que ele está falando. Ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. O que é reluzente? Né? Brilhante, né? Transparente. E depois ele fala o quê? E me perguntou já em prosa, quer dizer, numa conversa, né? Numa conversa. Número 2. Leia as palavras a seguir. Elas foram retiradas do poema Xícara de Fábio Sexuge. Agora separe as sílabas. Vocês vão separar as sílabas. Vamos ler as palavrinhas primeiro, depois vocês vão separar as sílabas. Tarde, tarde. Vamos separar. Tarde. Café. Coisa. Fria. Reluzente. Barulho. Quente. Gostosa. Certo? Número 3. Escolha uma palavra da atividade 2, que é essa aí que vocês separaram as sílabas, e crie uma frase bem legal com ela. Uma palavra dessas aí que vocês separaram as sílabas e crie uma frase bem legal, tá, gente? Sejam criativos. Lembrando, letra maiúscula no início, pontuação, se for uma frase exclamativa, usar o ponto de exclamação, se for uma frase interrogativa, o ponto de interrogação, se for uma frase afirmativa ou negativa, usar o ponto final, tá bom? Não esqueçam de usar essas instruções que a tia deu aí. Número 4. Escreva ou copie no trecho de um poema ou música de forma criativa. Você pode utilizar representações diferenciadas, figuras, desenhos ou diferentes formas de escrita para criar efeitos de seu poema ou música visual. Vamos supor, você tem uma musiquinha que você gosta. Então, você vai escrever essa musiquinha criando um desenho com essa musiquinha. Vamos supor que você queira falar sobre a rosa, né? A rosa é cheirosa, perfumada, como um perfume sem fim. A rosa enfeita a vida e enfeita o jardim. Aí, a tia Marta que está dando essa ideia para vocês. Aí vocês querem fazer uma poesia sobre um pequeno versinho sobre a rosa. Aí o que vocês vão fazer? Fazer um desenho escrevendo a poesia, dando forma de uma rosa. Ah, tia, eu quero falar sobre a casa. Então, vocês vão desenhar, né? Pode fazer clarinho o desenho de uma casa e depois vocês vão escrevendo a poesia na forma da casa, tá? Na forma da casa. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês. Ah, eu quero fazer na mão. A mão é linda, a mão ajuda, a mão é companheira. Sem a mão não podemos viver. Aí você desenha a sua mãozinha e escreve a poesia em volta da sua mãozinha. Então, use a sua criatividade, né? Isso nós chamamos de poema visual, tá bom? Sejam criativos.